Olá, gente, de novo, né? Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa série de vídeos críticas às produções acadêmicas e metodológicas, né? Vamos aqui comentar, né, um artigo recentemente publicado, embora seja de um brasileiro, que é o querido professor Eliseu Clementino de Souza. É um artigo publicado em espanhol, né? Investigação autobiográfica como acontecimento, contexto político e diálogos epistêmico-metodológicos. Desculpe o meu espanhol, na verdade o portanhol. Então, investigação autobiográfica como acontecimento, contexto político e diálogos epistêmico-metodológicos. Esse artigo, né, ele foi publicado na revista espanhola Márgenes, Revista de Educação da Universidade de Málaga, em 2020, portanto esse ano, né? E aí eu selecionei esse artigo, óbvio, além de me interessar por esse método autobiográfico, né, as pesquisas narrativas, pesquisa-formação, ou seja, são pesquisas do âmbito das chamadas pesquisas qualitativas e interpretativas, que é algo que me interessa. Eu escolhi primeiro porque é um brasileiro, um professor que publica numa revista espanhola e escreve em espanhol, né? Eu acho que isso de cara assim, é interessante porque nos remete a discutir a questão da internacionalização, né? Da chamada internacionalização do conhecimento científico, né? E da gente buscar as publicações internacionais ou buscar também publicar em outras línguas, mas também não só publicar, como ter acesso, né? Então, vocês vejam, eu não sou nenhum fluente, vocês puderam ver as minha fala, né, horrível, né, a minha pronúncia em espanhol, né? Mas, bom, o espanhol está muito próximo do português, então é relativamente fácil, pelo menos, compreender o espanhol, né? Então acho que é interessante os pesquisadores, os estudantes buscarem ler também artigos, produções em outras línguas, né? A gente sabe que a língua, entre aspas, universal, quer dizer, a língua que circula mais facilmente é o inglês, então de preferência que a gente acesse também as produções em inglês, até porque há uma tendência da produção do conhecimento primeiro ela ser publicada em inglês, tá? E aí assim, não é nenhuma exigência de ser fluente na língua, mas pelo menos ler, né? Eu acho que isso é importante. Então, tem o inglês, tem o francês, o espanhol, né? E a coisa é dinâmica, né? Porque essas relações de língua e poder, elas são dinâmicas. Enfim, tem outros motivos, né, também que me fez escolher esse artigo do professor Eliseu, porque ele também ele vai trazer o artigo dele, ele vai proporcionar assim que a gente entenda assim que os formatos eles podem variar, né? Os formatos dos artigos ele pode variar. Então, e também o artigo do professor Eliseu demonstra a diversidade metodológica, né? Então, nesse artigo, assim, ao mesmo tempo que pode ser um tipo de ensaio, a gente pode considerar esse artigo como um tipo de ensaio, porque ele traz reflexões muito autorais, né? É também assim um relato do que acontece no laboratório dele, das produções, né, que ele coordena, que ele faz parte, mas também poderia ser um artigo teórico, né, porque ele vai tomar o conceito de acontecimento de Foucault, que é um conceito muito interessante, e ele coloca esse conceito
como a centralidade do artigo, e ele vai comentar, desenvolver todo o pensamento dele a partir de 4 acontecimentos, né? O primeiro acontecimento, e aí eu já estou comentando propriamente a questão do conteúdo do artigo, né? O primeiro acontecimento, ele fala do contexto brasileiro, e aí antes, assim, acontecimento, a ideia de acontecimento em Foucault seria aquilo que inaugura, né? O acontecimento como algo constituidor, né? Algo que dispara, algo que aparece, algo que acontece, mas é um acontecimento que reverbera, né? Em um contexto um acontecimento de impacto, um acontecimento de experiência, né? Um acontecimento que atravessa o sujeito. E aí o primeiro acontecimento que ele traz é o acontecimento do contexto brasileiro, e aí ele cita a questão das eleições, do impeachment, da ascensão de governos com traços autoritários, a reverberação disso nas universidades, na produção acadêmica, e, enfim. O segundo acontecimento é um acontecimento que ele situa a dimensão epistemológica e política, né, da produção acadêmica, do saber científico, de como o conhecimento ele vai se posicionar, né, em relação aos desafios do mundo, ou pelo menos um certo tipo de conhecimento que ele chama de epistemológicas e políticas, né, dimensões epistemológicas e políticas, o quanto a ciência ela está vinculada, né, com essas relações de poder, com o mundo, a forma como se produz conhecimento não é uma forma ingênua, né? É uma forma que tem implicações no modo de você ver o mundo, etc. O terceiro acontecimento, que é a experiência do próprio laboratório, né? Que ele faz parte, né, da itinerância da produção desse laboratório. E o quarto acontecimento tem a ver com os desafios, né, que somos postos, né, que estamos diante dos desafios que vivemos aí na contemporaneidade. Além disso, o professor Eliseu ele traz a novidade da fotografia como um recurso para as pesquisas chamadas narrativas, autobiográficas, né, que ele vai chamar esse dispositivo aqui de fotobiografia, né? E aí eu acho que é uma coisa interessante também, porque marca eu costumo dizer assim, olha, do ponto de vista dos dispositivos, do método, há muita criatividade, quer dizer, há um nível de inventividade aí do pesquisador para ser explorado. Então é um artigo que realmente é muito interessante. Como de costume, a gente sempre coloca aqui as referências, o link de acesso ao artigo, vale a pena dar uma lida.